Olá, meus amigos, estudantes do direito, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Abra o seu vademécum, marque, olhe os artigos, porque é necessário para a sua prova, para o seu exame, para o pensamento jurídico adequado dentro de uma técnica semântica, não é isso? Sempre apontar ou observar as palavrinhas usadas tecnicamente pelo código. Então, abra aí, em negócio jurídico, tá certo? Uma matéria extensa que seguirá alguns módulos à frente. Dividiremos ela em partes, portanto, para um melhor estudo, para uma melhor compreensão da matéria. Olha só, o Código Civil, ele inicia numa nomenclatura, numa denominação dessa matéria, dizendo assim, dos fatos jurídicos. Negócio jurídico é a partir de um fato jurídico. Então, procuremos entender o que vem a ser fato jurídico. Olha, fato jurídico, numa perspectiva conceitual, meus caros, é todo o acontecimento da vida que cria, que modifica, que extingue um determinado direito. Então, todo acontecimento da vida em que cria, modifica, extingue direitos, tá certo? Agora, cuidado, porque não é qualquer acontecimento da vida que é tido por fato jurídico, não é qualquer fato, por outras palavras, que é jurídico. Vai ser jurídico quando trouxer uma repercussão na esfera jurídica, no direito de determinada pessoa. Então, por exemplo, olha só, um raio não é necessariamente um fato jurídico, é um fato da natureza, um acontecimento, mas que não é necessariamente jurídico. Toma cuidado ao analisar, portanto, porque eu disse não necessariamente, porque se um raio cair na cabeça de uma pessoa e mata essa pessoa, a morte é considerada, então, um aspecto jurídico, um fato jurídico. Esse fato, um raio que isoladamente cai em determinado local, não necessariamente pode ser jurídico. Agora, se ele cair em determinado local matando uma pessoa, a morte extingue direitos da personalidade. Se a pessoa tem patrimônio, abre toda uma questão sucessória, herança e por aí vai. Então, cuidado nessa análise, tá certo? Partindo dessa perspectiva, é necessário nós analisarmos, portanto, a aquisição de direitos. Ora, se o fato jurídico pode criar, modificar ou extinguir direito, como que eu adquiro direito? A partir de um fato jurídico. Cuidado, porque não é a lei quem cria direito. Não é a lei quem cria direito. A lei disciplina o direito. Mas o direito vai ser criado a partir de um acontecimento, a partir da prática de determinados atos, de determinadas condutas. Então se cria o direito. A aquisição do direito, ela pode ser de dois modos. Dois modos. Pode ser ou originário ou derivado. Derivado é o direito que é adquirido a partir de uma perspectiva de transferência, de transmissão. O direito estava na mão de uma pessoa, vamos imaginar compra e venda, vendeu determinada coisa, vendeu uma casa, o direito de propriedade dessa casa era meu, eu vendi para você, transferiu. Então, você adquiriu um direito de modo derivado. Por quê? Porque o direito já existia e ele só foi transmitido. Comumente falando, no plano ordinário das coisas, os direitos são adquiridos de maneira derivada, tá certo? Comumente. Na prática, é o que nós vislumbramos, é o que nós nos deparamos. Agora, o direito pode ser adquirido também de maneira originária, vale dizer. Não houve transmissão. Originariamente aquilo surgiu para mim como direito. Vamos imaginar no plano da propriedade ainda. A uso capião. A uso capião, que é um instituto estudado no direito das coisas, é uma maneira originária de se adquirir propriedade. Imaginemos, ninguém transferiu nada para mim. Eu fui lá,
eu me manifestei com a vontade de ser dono, eu preenchi os requisitos, eu fiquei um tempo com a coisa e ninguém a reclamou, então eu peço a propriedade disso e a lei vai me atribuir a propriedade disso. Mas perceba, se eu não tivesse praticado esse fato jurídico, se eu não tivesse me comportado como dono, se eu não tivesse ficado um tempo lá, de nada adiantaria a lei. A lei não cria, a lei disciplina direito. Tá bem? Então eu posso adquirir de maneira derivada ou de maneira originária. Agora, meus caros, não confunda ato com fato, porque ato e fato são perspectivas diferentes. Existe tanto ato jurídico como fato jurídico, tá certo? A diferença entre ato jurídico para fato jurídico reside na ideia de que o ato jurídico ele requer, ele pede uma manifestação de vontade mais simples. Há uma vontade mais simples e uma vez praticada essa vontade mais simples, as consequências disso serão inevitáveis. A lei trará consequências inevitáveis. Por exemplo, o casamento é um ato jurídico. A pessoa fala sim para a outra e, portanto, celebra o casamento. Toda ideia de consequência, todo o plano consequencial de regime de bens, de deveres e direitos entre os cônjuges vem disciplinado pela lei. É lógico que as pessoas podem escolher o regime de bens, mas uma vez escolhido o regime de bens, tudo aquilo que a lei disciplina enquanto aquele regime de bem vai incidir inevitavelmente para essas pessoas que praticaram ato jurídico, uma manifestação de vontade mais simples, em que as consequências advêm depois inevitavelmente pela lei. Já o fato jurídico requer uma manifestação de vontade mais qualificada, mais apurada. Por quê? Porque eu tenho a manifestação de vontade de um lado, mais o controle e o disciplinamento das consequências. Olha a diferença. Exemplo disso é um contrato de compra e venda. Exemplo disso é um contrato de locação. Fato jurídico que acaba por estabelecer um negócio jurídico entre as partes. Então, ambas as partes manifestam a sua vontade e também, e aqui está a diferença para ato jurídico, e também disciplinam as consequências. Eu quero vender e você quer comprar. Nós fixamos preço, forma de pagamento, consequências para o caso de um descumprimento, tá certo? Então, portanto, tem uma autonomia maior dentro desse plano negocial, tá bem? Fato não é ato, portanto. Agora, dando sequência, vamos nos debruçar para aquilo que há de disciplinamento, de estudo, de regra dentro da matéria chamada negócio jurídico. Então, distinguimos para você o que são fatos jurídicos, qual a diferença de fato para ato, tá certo? E agora nos debrucemos, portanto, nos fatos jurídicos, notadamente aquilo que nós chamamos de negócio jurídico, tá certo? Então, de agora em diante, estudemos negócio jurídico. Isso se seguirá em alguns outros módulos. Acompanhe, portanto, por uma formação, por uma compreensão completa dessa matéria. Olha só, para entender negócio jurídico, é necessário você passar por aquilo que se convencionou adotar como a estrutura ou o esquema mais apropriado para entender ou para compreender o negócio jurídico. Ou seja, aquilo que Pontes de Miranda chama de escada, né? Ou chama de planos.
né? O negócio jurídico é formado a partir de planos. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Cada plano tem um elemento que, agregando aos outros elementos, compõe a estrutura de um negócio jurídico. Um negócio jurídico, portanto, só pode ser entendido como tal a partir da compreensão disso. Então, analisemos então a escada pontiana ou ponteana, como dizem outros, ou seja, aquilo que a partir de um estudo de Pontes de Miranda se entende enquanto negócio jurídico. Olha, Pontes de Miranda esquematizou o estudo do negócio jurídico em 3 planos: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Acompanhe. Plano da existência, ou seja, eu só posso falar que um negócio jurídico existe se eu tenho um agente, pessoas, se eu tenho vontade, se eu tenho objeto ou se eu tenho forma. São 4 elementos. Não existe um negócio jurídico, o negócio jurídico é inexistente se eu não tenho agente. Ou seja, se eu não tenho pessoas ali envolvidas. O negócio jurídico não existe se eu não tenho vontade. É necessário manifestação de vontade. É necessário que eu tenha também um objeto, né? Uma coisa, um bem. É necessário que eu tenha uma forma. Não existe manifestação de vontade sem forma, tá certo? Sem forma. Agora, uma vez existente o meu negócio jurídico, eu preciso ver se ele é válido. E aqui, meus caros, um artigo muito importante no Código, o artigo 104 do Código Civil. Artigo 104 do Código Civil é uma das janelas, uma das fontes de interpretação, uma das ideias centrais do que vem a ser um negócio jurídico. É um artigo muito cobrado, muito exigido, portanto, nesse plano da compreensão, nesse plano de prova e de exames. Porque, olha só, no plano da validade, os elementos do plano da existência serão adjetivados, serão qualificados. Ora, para eu falar que eu tenho um negócio jurídico válido, eu preciso de capacidade. Então, agente capaz, né? Dentro da ideia de capacidade já estudada nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Para eu falar que ele é válido, eu preciso ter vontade livre. Porque se a vontade não for livre, se eu tiver lá uma vontade maculada, viciada, vem disso a terminologia vícios ou defeitos do negócio jurídico, que nós estudaremos um pouquinho mais à frente. Ou seja, quando uma vontade não é livre, ou seja, quando ela tem coação, quando ela tem erro, quando ela tem dolo, quando há estado de necessidade, portanto a vontade não estava num plano de liberdade, o meu negócio jurídico tem defeito ou vício, o que vai implicar em anulação ou até em nulidades, tá certo? Nós estudamos isso mais à frente. É necessário que eu tenha um objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. Reticências aqui. Olha o artigo 104, tá certo? Então, um objeto lícito. Ora, se o objeto não for lícito, o meu negócio jurídico é inválido. Inválido. Pensemos aqui. É possível comprar e vender entorpecente ou drogas proibidas no Brasil? Por exemplo, cocaína, pasta de cocaína. É possível ter compra e venda disso? Não. Por quê? Porque o objeto é ilícito. A lei proíbe a utilização, proíbe a mercancia, o comércio de determinadas drogas. É possível, por exemplo, um contrato cujo objeto é a prestação de serviços sexuais? Um contrato com prestação de serviço é possível, né? Agora, um contrato com prestação de serviço sexual é possível? Não, não é possível. Então, é um objeto ilícito. Ilícito. Não é possível. Então, o contrato seria, ou o negócio jurídico seria inválido diante dessa perspectiva de licitude. E mais, porque diz o artigo 104, o objeto tem que ser não só lícito, como possível. Possível. Ora,
seria possível no plano fático, porque a possibilidade pode vir no plano fático e jurídico, é possível você contratar ou alguém vender para você uma viagem a Saturno, a Júpiter? Eu nem digo a Lua, né? Porque o homem já foi à Lua. Agora, a possibilidade física, fática, né? Física, nesse plano de realização, existe essa possibilidade? Pelo menos por hora não existe. Então, se não existe, esse objeto não é possível. Não é possível. Ou então, no plano jurídico, é possível eu vender ou comprar a herança de pessoa viva? A pessoa está viva, é possível ela falar, olha, o objeto do meu contrato é a minha herança. Eu vendo ou eu dou a minha herança para alguém? É possível isso? Dentro do plano jurídico há, portanto, uma impossibilidade nesse sentido. Olha só. E mais, lícito possível determinado, ou pelo menos determinável. Olha, determinado. É café e não soja, é leite e não água. Eu tenho que determinar o gênero, né, do objeto. Ou pelo menos determinável. Ou seja, coisa futura. Eu vou até o cais do porto comprar peixe e o pescador fala, eu não tenho peixe, né? Mas eu saio para pescar peixe e não tartaruga, imaginemos. Não é isso? Então, olha só, é determinável. Eu compro a sua plantação que ainda virá, ainda que está plantada, mas ainda virá no plano futuro, coisa futura. Mas pelo menos nós marcamos a plantação de soja e não de café. Então tem que ser pelo menos determinável, tá certo? E mais, o negócio jurídico, para ser válido, ele tem que ter forma prescrita ou não defesa em lei. Vale dizer, não proibida em lei. Então, meus caros, todo negócio jurídico tem uma forma. Não existe negócio jurídico sem forma. Não é isso? Ou ela é gestual, ou ela é verbal, ou ela é escrita, e se escrita pode ser particular ou pública, né? Escritura pública, tá certo? Todo negócio jurídico tem uma forma. Não existe negócio, não existe manifestação de vontade sem forma, não existe, tá certo? Então a forma tem que ser prescrita ou não proibida em lei, tá certo? Então aí é necessário você se deparar com algumas perspectivas do código. No plano comum, a regra é que as partes podem escolher a forma. É o princípio da liberdade das formas. Artigo 107 do Código Civil. 107. O legislador falou assim, olha, estejam livres para escolher uma forma. Tá certo? Liberdade das formas. Escolham. Optem, portanto. Se querem fazer de forma verbal, se querem fazer de forma escrita, e se esse escrito é particular ou público, tá certo? A regra é essa. Excepcionalmente, vem o legislador e fala, olha, para esse ou aquele negócio jurídico, eu vou dizer antecipadamente qual é a forma. Né? Então, por exemplo, um negócio jurídico de venda e compra de imóvel, imóvel, cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, né? 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, artigo 108 do Código Civil, diz assim o legislador, necessário escritura pública. Então, ele falou a forma, necessário escritura pública, tá certo? E por aí vai em outros tantos exemplos. Mas é necessário eu ter uma forma que seja dita pela lei ou pelo menos não proibida por ela, tá certo? Então, atentem-se para isso. Agora, sendo existente e válido, eu preciso ver se o meu negócio jurídico tem eficácia, repercuta no plano da eficácia. E aqui há elementos também que compõem o negócio jurídico.
é possível que eu tenha termo, é possível que eu tenha uma condição, é possível que eu tenha juros, multa, é possível que eu tenha várias consequências previstas, daí o etc. É possível vários elementos aí no plano consequencial ou no plano da eficácia. O que eu quero que você atente, até porque nós estudaremos termo, condição, daqui a alguns módulos, mas o que eu quero que você se atente por hora é o seguinte, que um negócio jurídico não necessariamente depende de elementos aqui no plano da eficácia. Olha, aqui é necessário. Para existir, ele tem que ter esses elementos, para ter validade, ele tem que ter esses outros, mas ele poderia parar aqui. Um negócio jurídico sem um termo, sem uma condição, sem uma cláusula de multa, uma cláusula de juros, é um negócio jurídico que já vale, tá certo? Agora, se ele tiver, se o negócio jurídico compor algum desses elementos, então ele só surtirá efeito uma vez respeitados esses elementos, né? Meu negócio jurídico é válido, todavia não tem eficácia ou não surtiu eficácia porque os juros ali disciplinados não foram respeitados, imaginemos, tá certo? Então, vamos imaginar aqui uma condição, né? Só vendo ou só dou a minha casa para você se você construir uma determinada capela para homenagear a tradição da minha família. Vamos imaginar uma casa, uma fazenda lá no alto do monte. Só se você construir uma capelinha lá para homenagear os meus antecessores, a minha ancestralidade, tá certo? Então, se você fizer isso, a fazenda é sua. A fazenda é sua. Então, o meu negócio jurídico existe? Existe. Ele é válido? É válido. Para surtir o efeito de eu te dar, de eu passar em seu nome a fazenda, é necessário que você implemente a construção dessa capela, no meu exemplo, tá certo? Ou seja, que a condição seja realizada, tá bem? Agora, é possível que eu não faça nenhuma exigência, nenhuma condição, então o negócio jurídico existente é válido. Olha, portanto, o plano da eficácia, ele traz elementos que não, repito, não necessariamente devem estar presentes para que um negócio jurídico seja válido. Lógico, está num outro plano, tá bem? Entendido isso, compreendido isso, meus caros, avancemos aqui para um aspecto final dentro daquilo que nós chamamos de disposições gerais, né? Disposições gerais do negócio jurídico, aquela matéria ou aqueles pontos que nos permitem transitar com segurança depois nas especificidades disso que nós chamamos de negócio jurídico. Então, dentro de disposições gerais, olha só, vamos passar aqui numa perspectiva de interpretação do negócio jurídico, alguns artigos importantes do Código Civil, interpretação do negócio jurídico. Então me acompanhem lá, por favor, no artigo 111 do Código Civil, porque o artigo 111 diz assim, ó, o silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Eu vou repetir só o comecinho, ó, marca comigo. O silêncio importa a anuência. Então, a pergunta é, quem cala, quem silencia no direito civil, manifesta, sim? Manifesta a anuência? Ou seja, perguntinha clássica, quem cala consente? Quem silencia consente? Quem silencia anui? Cuidado com isso. Mas muito cuidado com isso. Por quê? Porque a resposta é não. Em regra, não. E tome cuidado, porque se você se deparar com a leitura, a péssima redação data vênia, a péssima redação do artigo 111, olha lá, o silêncio importa a anuência. Quando, continua, quando, ou seja, o legislador aqui, para ele explicar a regra, ele foi para a exceção.
Ou seja, ele poderia ter dito assim, ó, o silêncio não importa em anuência, vírgula, salvo quando a circunstância ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Ou seja, ele para explicar a regra, ele falou da exceção. Ele falou da exceção. Então, cuidado, a regra no direito civil é o seguinte: quem cala não consente, não anui. Essa é a regra. Qual é a exceção? A exceção, quando a circunstância ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Tá certo? Então tome muito cuidado com isso. Como que eu interpreto um negócio jurídico? Negócio jurídico em que se alega o silêncio. Eu interpreto na seguinte maneira: a regra é quem cala não consente. Portanto, o silêncio não importa a anuência, em regra, salvo a exceção que se segue aí pelo resto da explicação legislativa. Artigo 111, portanto. Mais à frente, artigo 112, intenção versus literalidade. Olha só, olha só. Nas declarações de vontade, e declaração de vontade é negócio jurídico, é um fato jurídico, não é isso? Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Cuidado, meus caros. Uma outra pegadinha aqui. Porque pela redação também, não clara, né? Não clara, ela nos faz a entender que o que se segue aqui é a teoria da vontade e não a teoria objetiva, a teoria da literalidade das palavras. Olha só, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas, vale dizer, a teoria objetiva e não subjetiva. O legislador aqui nos trouxe a ideia de que você, protagonista do direito, né, não operador, né, que você não é uma máquina para apertar botão para desligar e ligar a máquina, né? Você não é um operador, você é um protagonista, você interpreta o direito, você faz o direito acontecer. Então, olha só, no manejo hermenêutico interpretativo do direito, vale dizer, imaginemos, você é um juiz, um advogado, um jurista, um professor, olha só, um estudante, você tem que mais, para interpretar um negócio jurídico, você mais dá a real importância àquilo que está escrito, aquilo que está redigido, mais importância a isso, do que aquilo que necessariamente as partes intencionaram, quiseram. Cuidado, é teoria subjetiva com teoria objetiva. Teoria subjetiva fala assim, é aquilo que eu quis dizer. Eu quis dizer isso com essa palavra. Teoria objetiva fala mais assim, aquilo que está consubstanciado, aquilo que emerge dessa palavra que está escrita. Tá certo? Então, teoria objetiva. Objetivamente, eu vou olhar mais para aquilo que está escrito. E não para aquilo que vocês, partes, quiseram. E olha, cuidado, porque eu estou dizendo, mais do que. Eu não estou dizendo que uma coisa exclui a outra. Não é que o intérprete do direito não vai olhar para a intenção, para a vontade das partes. Não. Ele vai olhar também, mas é menos. Então, a teoria subjetiva não exclui a objetiva e vice-versa. Quer dizer que, objetivamente, teoria objetiva, você, intérprete do direito, olhará mais para aquilo que está escrito do que para aquilo que as partes quiseram ou intentaram com aquela palavra, ou com aquilo que está escrito no negócio jurídico. Prepondera mais a teoria objetiva, então. Tá certo? Sem excluir a teoria subjetiva. Mas cuidado, porque pela redação parece que é o inverso, né? Mas a intenção, quando fala intenção nelas consubstanciada, quando fala intenção,
você já logo pensa na teoria subjetiva. E nos leva a pensar mesmo, mas não é isso. É a intenção, nelas, palavras consubstanciada, quer dizer, escrita, posta no negócio jurídico, no papel, no contrato. Então, eu tenho que interpretar o que nasce, a intenção das palavras, do que realmente é aquilo que as partes intentaram no plano subjetivo, tá bem? Tome cuidado com isso. E para finalizar, o artigo 114, que também é um artigo importantíssimo. Olha lá. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Vale dizer, eu não posso estender, eu não posso ampliar, interpretação ampliativa, e eu não posso restringir, interpretação restritiva. Cuidado, eu circundaria a palavrinha estrita, porque ela confunde com restrita, o Rzinho a mais confundiu, tá? Cuidado então com essa análise, porque eu posso ter três perspectivas, interpretação ampliativa, que eu alargo, que eu estendo a interpretação daquilo que está escrito, interpretação restrita ou restritiva, quer dizer, eu restrinjo aquilo que está escrito, ou interpretação, agora o nosso caso, estrita, quer dizer, na pinta, é o que está escrito, nem para mais, nem para menos. Os negócios jurídicos benéficos, exemplo, a doação é um negócio jurídico benéfico. Na dúvida, eu devo interpretar estritamente, nem amplio e nem restrinjo. Tá bem, meus caros? Um forte abraço, continue estudando, sucesso, até lá!